paz do Senhor, a paz e graça seja com todos no nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor João Alberto Ferreira, da cidade de Curitiba, Paraná, capital. Alguns nos conheceram, pois tivemos um canal, chegamos a mais de 100 mil inscritos, mas devido às perseguições de algumas entidades, acabamos perdendo, até mesmo por falsas denúncias e mentiras. Acabaram com o poder político e com o poder do dinheiro, conseguiram tirar nós do ar, que era a Igreja Internacional Seara de Fogo. Na verdade, essa igreja, ela existe, o CNPJ, ela é registrada, mas ela não existe o templo físico, o qual nós fechamos devido à frequência de pessoas. Esse ministério ficou aberto, o templo físico ficou aberto durante quase 5 anos. Mas o propósito, na verdade, era de levar o evangelho online, via internet, nas redes sociais. Esse era o projeto do meu coração. Com isso, nós estamos trazendo a continuidade, continuando a trazer conteúdos de ensino, pregações e edições feitas por mim mesmo. Não sou um profissional, mas aquilo que o Senhor tem me ensinado, o Espírito Santo tem me dado entendimento e sabedoria para fazê-lo, assim eu tenho feito e trazido o melhor possível para você. E o intento deste vídeo é trazer uma opinião do novo canal que nós temos no YouTube. É só a opinião de um pastor, mas essa opinião é mediante as escrituras do Senhor, é mediante a palavra, não é achismo, não é a teologia diversificada de vários entendimentos. É uma palavra simples, compreensível, que vem ao encontro do seu coração, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, por aquilo que nós aprendemos e que eu tenho aprendido do Espírito Santo, da parte de Deus. Pois é claro que eu estudo, é claro que eu leio, mas a palavra ensina bem claramente: buscai a sabedoria do alto, a do céu, não a humana, porque a humana, ela se corrompe quando nós deixamos entrar o achismo ou criamos dogmas para nós mesmos daquilo que está na Escritura, que não podemos mudar, mas nós acabamos mudando. E nessa palavra que eu venho trazer para você hoje, eu quero fazer uma análise até mesmo pelas Escrituras e trazer uns flashbacks do que tem acontecido nesses tempos. Denúncias, pastores, bispos que foram presos, que foram acusados primeiramente, foram investigados e foram condenados a prisões por roubo, por vários crimes, ao qual vocês vão observar nas matérias a seguir, que eu vou estar colocando e fazendo uma réplica em cima para vocês. O que eu trago aqui não é para, como se diz, escandalizar. O que eu trago aqui não é acusações infundadas, são fatos verídicos que aconteceram e são lições para mim e para você, mediante a Escritura, tirar bases e ver realmente que o homem está caminhando a cada dia mais para o abismo. Pois se nós não vivemos pela palavra, que é a luz sobre a nossa vida,
que é a luz para nossos pés, então andaremos em escuridão. Talvez você que é adepto à teologia da prosperidade e a granjear bens nesse mundo, eu digo para você ao contrário do que essa teologia ensina. Eu prego para você, ensino para você aquilo que eu aprendi do Espírito Santo. Eu prego para você, ensino a você aquilo que eu aprendi pelas Escrituras, vindo da boca do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ao qual juntamente com o Pai e o Espírito Santo criou todas as coisas, criou o mundo, criou você, enfim, sem Ele nada existiria. Então, por aquilo que eu aprendi do Espírito Santo, do Senhor Jesus, é o que eu trago para você. Eu não vou trazer para você teologia da prosperidade, porque isso não é necessário. Por que isso não é necessário? Porque o próprio Senhor Jesus disse que antes de tudo essas coisas deste mundo, buscai o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos seria acrescentada. Então, quando eu busco o reino dos céus, quando eu busco o Pai, quando eu busco a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, automaticamente essas bênçãos estarão sobre mim. Vivemos, é claro, que no mundo caído, no mundo de perdição, no mundo de maldição. Por isso as intempéries da vida e do mundo estão sobre todos. Porque o próprio Jesus se manifestou para se desfazer a obra do diabo. Qual que é a obra do diabo? Ele trouxe a mentira, ele trouxe a morte. Mas Jesus pagou essa conta, e no futuro Ele vai restabelecer a eternidade a todos. Haverá um julgamento, haverá o dia do juízo, haverá o dia do juízo final, haverá o dia do grande trono branco, ao qual o Senhor sentenciará todos aqueles que têm a necessidade de ser sentenciados à condenação, e aqueles que vão para a eternidade morar com o Senhor receberão seus galardões. Então, Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, não é necessário que eu pregue para você a teologia da prosperidade. Jesus disse que era para nós ide e pregar o evangelho, a boa nova que Ele vai desfazer a obra do diabo, e que Ele vai haver um juízo final, e que Ele vai ressuscitar a todos, e que todos se prostrarão diante do Senhor e dobrarão seus joelhos e confessarão que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor Jesus é o Salvador. É para isso que Ele manifestou. E a boa nova é que Ele morreu e deu sua vida por nós, pagando a conta daquilo que era impagável por nós, porque somos homens caídos e pecadores em nossos pais Adão e Eva. Então, o propósito desse vídeo é mostrar para você, é pregar a boa nova, que você, se você não é um convertido, se você não conheceu Jesus, tem a necessidade de você conhecer, tem a necessidade de você saber que Jesus é o único Deus, é o único Salvador em Deus Pai Criador, e no Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Convencedor, que convence a mim e a você da justiça e do juízo que há de vir. Esse vídeo, essa mensagem está aqui e no seu encontro do seu coração, como se diz, não para você enriquecer financeiramente, não, sabendo que tudo isso o próprio Deus, o próprio Pai tem e pode dar, e dá a quem Ele quer, o dia e a hora que Ele quiser. É assim que as Escrituras nos ensinam, que se eu e você tiver o que comer, o que se vestir, nós estejamos contentes. Estejeis contente em você tendo o que comer, o que vos vestir. Saindo dessa esfera da teologia da prosperidade, indo para o espiritual, Jesus disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Em outros textos ele também nos ensina a não granjear, a não ajuntar tesouros na terra, aonde os ladrões roubam, aonde a ferrugem corrói. Não, ele nos diz que é para nós juntar tesouros no céu,
na forma de vivência e de viver perante o Senhor na verdade da sua palavra. É isso que Ele nos ensina. E nessa geração má que nós estamos vivendo, na atualidade, vivemos uma geração má, a geração do fim, onde nós vemos que a cada dia se intensifica mais essa maldade. Onde estão os filhos da luz? Observe quando você estiver assistindo um vídeo no canal do YouTube, nas redes sociais, na TV aberta, na TV fechada, enfim, qualquer meio de comunicação, observe e veja pela palavra. E eu faço a pergunta para você: aonde estão os filhos da luz? Se nós formos para a palavra, nós sabemos que a proposta do governo do anticristo, a proposta do governo da política atual em todo o mundo, ao engano. Eles pregam melhoria, eles fazem oratórias longas, campanhas políticas e dizendo que vão fazer isso ou aquilo. E com isso eles têm trazido engano até mesmo dentro da casa de oração. Eles têm se introduzido dentro da noiva de Cristo e dizendo que eles vão fazer isto ou aquilo e vão melhorar a vida da população em geral, desde o ateu até o cristão, desde o ateu até aquele que crê, desde o incrédulo até aquele que professa e vive uma fé em Cristo Jesus. Os governantes têm adentrado dentro das igrejas e têm cauterizado pela maldade que há neles vindo de Satanás, tem levado uma palavra de engano ao coração dos pastores que buscam a prosperidade e o mundo deste mundo, não o mundo eterno, não o vindouro. E com isso Satanás tem cauterizado a mente de pastores, e com isso eles têm introduzido a política, têm politizado a igreja, e essa igreja está como a Laodiceia, está dando náusea no Senhor Jesus. E eles têm pregado totalmente o oposto, feito oratória totalmente oposto daquilo que Jesus disse, que os dias se intensificariam, que os dias seriam maus. Jesus disse que haveria fome, que haveria guerra, que o homem iria de mal a pior. Vejam bem, lá em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz bem assim: de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente, todas as pessoas que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Aqui nós já podemos tirar uma base de que como o cristão está vivendo nos dias atuais. Se o mundo te ama, se você está cortejando com o mundo, flertando com o mundo, vivendo como está no Salmo 1, está sentando na roda dos escarnecedores, então tem algo de errado na sua vida. Tem algo de errado nesta igreja que se diz Igreja de Cristo. Tem algo de errado nessa que se diz a noiva de Cristo, ao qual Jesus disse para não se assentar na roda dos escarnecedores. Como diz aqui em 2 Timóteo 3, de fato que todas as pessoas que almejam viver, ser pessoas piedosas em Cristo Jesus, elas padecem perseguições. Mas nós vemos uma igreja que ela não é mais perseguida, mas ela é, como se diz, cortejada. A igreja, a noiva de Cristo, está namorando com o mundo. A igreja daquela que se diz de Cristo, ela se diz de Cristo, ela está flertando com o mundo, ela está sentando na roda dos escarnecedores, da política em si, e tem sido enganada porque tais falsos oradores, que até mesmo se diz cristãos, mas estão lá dentro da maçonaria, da feitiçaria, e eles se dizem cristão e não são, se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás.
E com isso levam o nome do Senhor, levam o nome de Cristo Jesus e enganam essas pessoas dizendo: eu também sou. E com isto a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, não está sendo odiada, ela não está sendo perseguida, conforme está nas Escrituras, que diz que aqueles que viveriam na piedade perante o Senhor Jesus, elas seriam perseguidas. Aquelas que vivem em Cristo Jesus, na verdade, são perseguidas. Elas não são adoradas, elas não são amadas pelo mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós seríamos odiados e perseguidos pelo mundo. Ao contrário, está vivendo-se hoje, essa última geração, ela está sendo, essa que se diz a noiva de Cristo, ela está sendo amada, ela está sendo adorada, ela se senta na roda dos escarnecedores. Verso 13: todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aqui está a verdade por completa do Senhor. Diz que todavia os maus, eles estariam, os perversos, os impostores, esses são aqueles que se dizem cristão e não são, aqueles que se dizem servir a Deus e não servem, mas servem a seu Deus, ao seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Está nas Escrituras o que eu estou dizendo para você. Todavia os perversos, os impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Talvez você fale assim para você mesmo, e você olhe, e eu já vi muitas pessoas e irmãos dizer: mas como pode? Eu sou um cristão, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, e eu passo necessidades, eu estou desempregado e nada acontece. Exemplo, eu estou há 6 anos desempregado, vivendo daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não vou predicar agora para você, nem contar testemunho, mas só estou dando um exemplo, que eu estou há 6 anos e vivo pela graça de Deus, com meus bicos, fazendo as minhas, meus serviços, daquilo que Deus tem colocado na minha vida e na vida da minha esposa. Mas diz aqui então que todavia os perversos impostores andarão de mal a pior. Mas você olha e você vê o ímpio prospera, o rico cada vez mais rico, os políticos cada vez mais roubam mais, desviam-se das suas condutas e desviam milhões de dinheiro, de reais, de dólares, desviam, tiram dos hospitais, tiram do órfão, tiram da viúva, tiram do estrangeiro, tiram do doente, e eles enriquecem. Mas diz que aqui os impostores andariam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como estão andando de mal a pior se eles têm o melhor salário, 30 e poucos mil reais, e mais os adjetivos que dão lá, os periodicários para eles chegam a tirar 100 e poucos mil reais por mês? Como que estão andando de mal a pior? Pastores que têm salários absurdos, carros importados, apartamentos. Dá para citar um aqui? Sim, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Tem jatinhos, tem dezenas de empresas, desde gravadoras, editoras de livro, enfim, ficaria aqui horas falando. Mas a palavra diz que eles iriam de mal a pior, mas eles não estão indo de mal a pior. É claro que não, no sentido material. No sentido material eles não estão indo. Mas aí vem o encontro da palavra do Senhor dizendo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles estão nesse contexto. Iriam de mal a pior, porque eles estão condenados ao inferno. Se partirem para a eternidade e não haver um verdadeiro convertimento, se converter ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, eles estão condenados ao inferno. Eles não estão indo de mal a pior no sentido material, dinheiro, comida, bebida. Mas a palavra também diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida.
E eles não estão indo de mal a pior nessa parte, mas eles estão condenados, reservados como estrelas, sem brilho para a condenação eterna. Por isso você tem que ter definição e compreensão da palavra do Senhor, o conhecimento das Escrituras, para você fazer uma breve análise do que está acontecendo, e não ser enganado por esse sistema deste mundo, dessa terra que aí está. E eles estão indo de mal a pior, porque se partir para a eternidade a qualquer desse momento, eles serão condenados à eternidade. No verso 14 ainda continua aqui de 2 Timóteo 3, no verso 14: Tu, no entanto, permaneça no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente do que tem aprendido. Essa é a consciência minha, essa é a consciência tua, que não buscamos bens materiais, aquilo que o Senhor tem nos dado, tendo o que comer, o que vestir, como disse o Senhor pela boca dos apóstolos, estejais contentes. Então nós não somos murmuradores, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos tímidos, nós não somos covardes. Nós enfrentamos e entendemos que as intempéries do mundo estão sobre todos. A bênção do Senhor vem sobre toda a terra. A chuva é uma bênção, vem sobre o bom e o ruim. Cristão adoece, cristão perde emprego, cristão morre. Mas Malaquias diz: e outra vez verei a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Mas não é no sentido material, dinheiro ou nesta vida, mas assim aquele que crê no Senhor. E outra vez verei a diferença do que serve e do que não serve. Aquele que serve e obedece estará no seio de Abraão, como um mendigo que nada tinha e sua sentença não foi mudada, mas quando ele morreu ele estava lá numa diferença, ele estava salvo e sendo confortado por Deus. Quanto que o rico, a diferença que ele tinha bens na terra, mas quando parte para a eternidade é levado pela morte e agora é atormentado no inferno. É isso que diz a Escritura. Mas nós temos perfeitamente o conhecimento pelo Espírito Santo daquilo que lemos e pedimos sabedoria do céu, não a humana e não a terrena. Vejam bem, como eu disse no princípio nessa conversa, nesse vídeo, que eles enganam e são enganados. Eu já fiz uma pregação sobre isso. Mateus capítulo 7, 21 até 23. Olha como eles são enganados. Há muitos pastores que são enganados, estão enganando a si mesmos. Eles acham que são salvos. Pastores, bispos, obreiros, evangelistas e muitos cristãos que não estão no cargo eclesiástico acham que são salvos. Eles acham porque tem até mesmo o dom de curar, tem os dons espirituais, os dons de língua, os dons de até mesmo profetizar. Tem esses dons, e com isso eles acham de ter o dom, eles acham que são salvos. Na verdade, os dons é como se fosse um produto que Deus deu para você. Mas você não tem que só ter o produto, você tem que ter o dono do produto. Você tem que ter o dono dos dons. É Ele que você tem que ter. É melhor você ter a Ele, que é o dono de tudo, do que tudo que é dele. E com isso nós podemos ver que os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Timóteo, 2 Timóteo 3, 12 a seguir. E em Mateus 7, 21, 23, nós podemos tirar uma clareza melhor daqueles que aí estão profetizando, que estão enganando, que estão pregando a teologia da prosperidade, levando as pessoas ao inferno, colocando indulgência a elas pagarem. Trocaram e mudaram uma glória de Deus, de um Deus incorruptível, para um Deus corruptível, em imagem do quê? De homens, de animais e de objetos. Como eu sempre tenho ensinado, a rosa, o sal,
a folha, o sacrifício, tudo isso trazem esses falsos obreiros, os falsos apóstolos, que parecem ser de Deus, que se transfiguram em ministros de Cristo, mas não são. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é das trevas. Importa que seus ministros também se transfigurem em ministros de Cristo, mas não são. E esses, eles enganam e são enganados. Eles acham que porque eles oram e têm um dom, eles usam o nome de Jesus. A cura vem pela fé das pessoas e no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder. Jesus disse que todo aquele que pedir o nome dele, todo aquele que orasse no nome dele, as coisas aconteceriam. É o nome dele. Então no nome dele, ele honra. E pela fé das pessoas, as pessoas são curadas. Mas como eu sempre ensino e digo também, que cura não salva ninguém. A cura é um sinal que vem da parte de Deus, saber que realmente ele existe, e será no dia do juízo final, será o testemunho contra as próprias pessoas que foram curadas. Cura não salva ninguém. Dons de cura não faz de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não. Vejam bem um exemplo também. Quando Jesus cura 10 leprosos, só um se converteu. 9 foram embora e deram as costas para Jesus. É assim que vive essa geração de hoje, que eles até vão na igreja, são curados fisicamente, mas não são curados espiritualmente, porque eles não querem. Eles só querem a cura da carne, do momento. E assim que recebe, dão as costas para o Senhor, como foi aquele 10 leprosos. Dos 10 voltou só um, e Jesus mesmo ainda indagou e perguntou depois: mas não foram 10 que eu curei? Só voltou um. Não diferentemente é nos dias de hoje, e será no dia de amanhã. Foi no passado, é hoje e será no futuro, até que se conclua toda a palavra de Deus na volta de Jesus e venha o dia do grande juízo do Senhor Deus. E com isso, essas pessoas são levadas ao engano, porque falsos pregadores que acham que são de Deus, acham e chamam o Senhor de Senhor, acham que são salvos, acham que são homens de Deus, porque as coisas, os milagres acontecem no nome de Jesus. Vejam bem o que eu vou ler agora em Mateus 7:21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui está a primeira parte. Nem todos aqueles que dizem eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou de Deus, professa até mesmo a fé, vive numa denominação, vive numa casa de oração, tem uma instituição, congrega e como se diz, pastoreia milhares de pessoas. Ele professa até mesmo a fé, professa até mesmo o evangelho, dizendo em nome do Senhor. Mas as escrituras já nos ensinam que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus então agora intensifica mais a mensagem, dizendo, mas é aquele que faz a vontade. Não adianta você dizer que tem Jesus, não adianta dizer que você é um pregador, não adianta dizer que você é um evangelista, não adianta dizer que você é um pastor e está cuidando de milhares de igrejas, não adianta dizer que você está viajando ao mundo inteiro e abrindo templos e casas de orações, não adianta. Aqui Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade. Quem faz a vontade é aquele que vive o verdadeiro evangelho, prega o ensinamento da verdade em Cristo Jesus. Não cria dogmas, não desvia a palavra, porque há muitos que vivem, principalmente nessa geração de agora, uma igreja moderna que vive o quê? Que vivem aquela Bíblia, que vive as escrituras da caixinha de promessa. Aquilo que lhe convém, o que convém a mim, o que convém de benefício e para agradar, para bajular, isso eles pregam. Pregam a caixinha de promessa. Deus é contigo, Deus vai fazer, mas não prega o verdadeiro evangelho, o qual é a morte da cruz de Cristo, o qual morreu e disse: arrependei-vos e produzi fruto digno de arrependimento. Arrependam-se de vossos pecados.
porque é chegado o reino dos céus. Porque vocês, eu e você, estávamos ou estamos condenados à morte eterna do inferno. Mas a boa nova é que ele diz: arrependam-se, entreguem suas vidas a Cristo Jesus, converta do seu mau caminho e obedeça os mandamentos, os estatutos que está nas Escrituras. E Mateus 7:21, o 21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. No verso 22 diz bem assim: mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Esses obreiros, esses pastores, esses pregadores que diziam Senhor, Senhor, eles estão no dia do grande juízo, no dia do grande trono branco do Senhor. Eles estão vindo lá do inferno, porque já morreram, e eles foram ressuscitados e vieram do inferno. E agora no dia do juízo, no dia do trono branco, eles estão aqui. Eles não estão entendendo. Eles enganaram, como eu li aqui como eu li em 2 Timóteo 3, eles enganaram e foram enganados. Eles enganaram o povo, pregando a teologia da prosperidade, pregando todas as heresias, dogmas, placas, CNPJs. Agora eles estão aqui em Mateus 7:22. Eles estão diante do trono branco e estão fazendo uma pergunta ao Senhor. Eles dizem, e o Senhor Jesus está dando, respondendo aqui, dizendo que naquele dia, no dia do trono branco, eles virão e dirão, mas me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos, pregamos a palavra, ensinamos a tua palavra no teu nome? Foi no teu nome. Mas não está escrito que muitos dirão naquele dia: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus? É o que Jesus disse. E nesse dia aqui, o Senhor diz que naquele dia do trono branco, no dia do juízo final, eles vão dizer: mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres e maravilhas? Eles enganaram e foram enganados pelo próprio espírito da luxúria, do engano e da mentira. Eles estão condenados ao inferno, e nesse dia do juízo eles não entenderam porque estão no inferno, e agora vão ser condenados à segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo, no dia do grande trono branco. Mas Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade, que eu nunca vos conheci. Na verdade, eles usaram o nome do Senhor, mas nunca tiveram o Senhor. Eles usaram o nome de Cristo, eles usaram os dons espirituais que até mesmo receberam antes no seu começo. Como eu sempre digo, que alguns profetas começam no espírito e terminam na carne. Podemos citar Silas Malafaia, começou no espírito e terminou na carne, envolvido com o ecumenismo, como aí está, vocês podem ver. A nossa nação está totalmente politizada, que é onde quando se aglomeram e se juntam em épocas de eleições, que fazem as igrejas, as casas de orações, em currais eleitorais, enganam o povo. Tem muitos que começaram no espírito e terminaram na carne. Nós podemos ver pelas escrituras, muitos também que começaram a servir a Deus em sinceridade, mas no final acabaram se desviando, entraram pelo caminho de Coré, de Caim e de Balaão. Balaão era profeta do Senhor. Geazi começou no espírito também ali aprendendo, mas o seu coração era corrompido, nunca chegou ao pleno conhecimento, porque não queria, na verdade. O seu desejo estava com as coisas do mundo, com o dinheiro, com a matéria, tanto que o seu fim foi o quê? Destituído do sacerdote, e leproso, findou seus dias. Assim são muitos desses de agora, dessa geração. Não mudou nada, foi no passado, é agora no presente e será até no futuro, até que venha o dia do grande juízo, e então terminará toda essa fase. Mas estes falsos profetas vão indagar, vão perguntar ao Senhor: mas Senhor, fizemos isso, fizemos do teu nome, nós pregamos o evangelho, nós profetizamos, nós curamos, fizemos milagres e maravilhas. Tudo isso eles fazem, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, faz oratória ou ora, é do Senhor.
mas eles foram condenados, sentenciados ao lago de fogo. Com essa palavra, que logo após eu traí as réplicas sobre a política atual, um flashback de falsos pastores, falsos pregadores que aí estão enganando, até mesmo roubando a nação, aos irmãos, aos indoutos. Antes disso, quero complementar essa palavra, porque muitas das vezes eu fico observando, quando nós tínhamos o canal e tínhamos mais de 100 mil inscritos, havia diversidade de comentários, e nós somos democráticos, estamos para ouvir e reter o bem e descartar o mal, ouvir até mesmo aquilo que é desagradável e em cima daquilo trazer à luz da palavra, uma palavra de salvação a essas pessoas. Mas muitos veem, principalmente nessa geração perversa, ao qual o Senhor Jesus disse que no final dos tempos o homem andaria de mal a pior. Isso foi profetizado na boca dos apóstolos, pelo Espírito Santo do Senhor, que o homem andaria de mal a pior, enganando e sendo enganado, segundo Timóteo 3. Com isso nós podemos aprender então que nós devemos se julgar, não julgar as pessoas sendo mais santo, não, mas julgar as profecias, julgar as situações, os atos, e com isso tirar para nós o entendimento da palavra. E muitos falam assim: não julgueis, quando Jesus ensina lá que não julgueis para não ser julgado, no sentido da trave. Você que julga teu irmão e tem uma trave maior, tira a tua trave primeiro. Então Jesus orienta aí para você ter que tirar os teus pecados, você tem que se converter e depois sim dar conselho e pregar a verdade. Ele não está dizendo para no geral, universal, não condenar, não julgar seu irmão. Ele está dizendo para o pecador, aquele que é igual, faz da mesma forma e quer que o outro não seja. Isso está errado. Mas ele diz: tira a trave do seu olho, então depois vai falar com seu irmão. Então, a partir de quando você se converteu ao Senhor Jesus, entregou a tua vida, você pode se exortar e ensinar com mansidão pelas Escrituras. Não achismo, eu acho. Sim, não. Você tem que ir pelas Escrituras, diz assim, não adulterarás, por que não? E vai ensinando e vai explicando. Então muitos dizem: não julguei para não ser julgados. E em Efésios capítulo 5, no verso 10 a seguir, diz bem assim: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor pelas Escrituras. Aprendam, Efésios 5:10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 11: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai. Nós devemos condenar a obra do diabo, condenar a obra das trevas. Feita por quem? Pelo diabo? Sim, pelo diabo e pelos seus seguidores, os ímpios, os infiéis, aqueles que até professam conhecer e dizem Senhor, Senhor, e não obedecem e não vivem a palavra. Então diz: não vos associeis com as infrutíferas obras das trevas, pelo contrário, condenai. Então devemos condenar toda obra vindo de Satanás, toda obra das trevas. Verso 12: pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. É até vergonhoso, o apóstolo está dizendo aqui, falar. E no mesmo sentido de agora, no momento da atualidade, devemos condenar. É vergonhoso até mesmo falar o que eles fazem, o que estão fazendo dentro das casas de orações, dentro das igrejas, levando a maçonaria, feitiçaria, mudando a glória de Deus em objetos, em sal, em rosa, em falácia, em mentiras. É até vergonhoso. Mas as Escrituras nos ensinam bem claramente que importa que vinham os escândalos, mas ai de quem
por quem vier tais escândalos. Ai, por quem vier tais escândalos. Então devemos denunciar. Você deve denunciar. E qual é a forma de denunciar? A única forma de denunciar é fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui lendo pelas escrituras e falando mediante as escrituras e textos bíblicos falando a você ao encontro dos seus ouvidos. Qual é a forma de denunciar? Qual é a forma de condenar? É denunciar. E a denúncia é somente pela palavra de Deus, dizendo conforme as escrituras nos orientam e nos ensina que devemos fazer. Se aquele que se dizia ser ímpio e se converteu, e ele praticava atos condenáveis à palavra de Deus, que a Bíblia condena, então ele agora não vai praticar mais. Roubava, não rouba mais. Adulterava, não vai adulterar mais. Tinha amantes, não vai ter mais. E nós devemos então condenar essa prática: adultério, incesto, idolatria, o qual tem se introduzido dentro da casa de oração, dentro da noiva de Cristo. Mas muitos falam, mas é possível que a noiva de Cristo seja corrompida dessa forma? Será que a noiva de Cristo está corrompida? Será que a igreja de Cristo está corrompida? Jesus nos alertou pelas escrituras, dizendo que o homem iria de mal a pior. Jesus nos orientou que no final dos tempos as coisas se intensificariam. Jesus disse: porventura, quando eu voltar na terra, acharei alguém servindo? Jesus disse pelas escrituras que na volta dele seria como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que a sua volta seria como nos dias de Noé. O Senhor chegou ao ponto que no passado teve que destruir a terra com o dilúvio, porque as pessoas eram más. E assim também será a volta do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, disse ele: acharei alguém me servindo? Acharei, disse Jesus, fé na terra ainda quando eu voltar? Ele fez uma pergunta dizendo que poucos estariam servindo a ele, porque estariam como Sodoma e Gomorra, porque estariam na sua volta como os de Noé. Então, nesta palavra podemos tirar o entendimento que quando Jesus voltar, essa terra estará completamente corrompida, perdida em seus enlaces das trevas, dominada totalmente pelo diabo, pelos espíritos malignos que aqui estão. E essa palavra, ela tem que acontecer. Ela vai ter que chegar ao ponto de estar como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, para que o Senhor possa retornar e buscar o seu povo e trazer o juízo sobre a terra. Com isso, então, nós podemos entender que nós devemos sim condenar as obras das trevas, condenar as obras do diabo, condenar as obras infrutíferas das trevas. Devemos sim condenar. E se nós devemos condenar, nós devemos o quê? Falar, denunciar. E a forma de denunciar é falar, não tem outro meio. O mais desta geração perversa e corrompida. A palavra diz que nós devemos padecer por Cristo, que nós padeceríamos por Cristo e seríamos perseguidos. Foi o primeiro versículo que eu fiz a leitura aqui, ó. Timóteo, 2 Timóteo 3. Que nós, no entanto, nós sofreríamos perseguição. Mas a palavra diz que nenhum padeça em ser homicida, ladrão. E é o que nós vamos ler agora. O cristão padece, o cristão sofre, o cristão é perseguido, mas por amor à palavra, em defender o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que ele foi posto por defesa do evangelho. E nós também, nós defendemos a verdade, mesmo que ela não careça, mas em testemunho nós o fazemos, porque nós cremos no que está escrito. E aqui diz então que muitos padeceriam por amor a Cristo,
pela verdade. E isso é legítimo e agradável diante do Senhor, que eu e você padecemos, somos perseguidos, somos odiados. Jesus já avisou sobre isso. Mas nós vemos uma igreja que não é perseguida, não é odiada, ela é amada, ela é cortejada pelo mundo. Vejam bem, 1 Pedro, capítulo 4, verso 14. Se sois influenciados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Somos influenciados por Cristo, pelo nome dele, pelo Evangelho, o que pregamos, o que vivemos, somos bem-aventurados. Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Se somos perseguidos, somos odiados, é porque o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Então nós somos odiados, somos perseguidos. As pessoas não vão se deixar ouvir pela verdade, porque elas estão perturbadas em espíritos malignos. Olha só, a palavra diz aqui que nenhum de vós sofra como homicida. Eu sou crente, eu sou cristão, mas eu matei ali, tô nem aí, mato. E se digo cristão, aí eu vou preso, aí eu digo não, eu sou cristão, estou sendo perseguido. Aqui diz que nenhum padeça como homicida. Vejam bem, nós temos na memória, recentemente, há poucos tempos atrás, nós podemos ver lá o garotinho do Rio de Janeiro, que foi preso várias vezes, e ele se diz cristão, tem programa no rádio, lá no Rio de Janeiro, é da presbiteriana, um garotinho do Rio de Janeiro, a sua esposa, até recentemente foram presos. Silas Malafaia foi investigado por receber aqueles 100 e poucos mil reais de oferta. Ele ganhou um carro e foi investigado e chegou até a ser indiciado até mesmo. Mas ele disse não, foi por causa do nome de Jesus. Mas não é. Então sendo que nenhum padeça, sofra, sendo homicida, sendo ladrão. Podemos ver também Eduardo Cunha, investigado e preso na Lava Jato, e se dizia ser um cristão, sentava nos púlpitos da igreja Assembleia de Deus, hoje está condenado a não sei quantos anos e está preso. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, se dizendo ser cristão. Mas se padece sendo cristão, perseguido por causa da palavra, então sois bem-aventurado. Bem-aventurado porque o Espírito Santo habita sobre vós, ou está sobre vós. É o que diz a Escritura. Que nenhum de vós padeça como ladrão, como homicida, praticando o mal. É o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 14, 15 e 16. E que nenhum padeça como que se intrometendo na vida dos outros, sendo fofoqueiro, maldizente, porque isso também desagrada ao Senhor. E muitos respondem processo, são levados à justiça por calúnia, por difamação, não falando a verdade. Mas quando nós pregamos a verdade, como eu estou fazendo aqui, denunciando tais fatos e comprovando jornalisticamente daquilo que muitos foram presos, como eu disse, torno a refrisar, Eduardo Cunha, mau testemunho, se dizia até mesmo um evangélico. Silas Malafaia se dizia um evangélico. Garotinho se diz evangélico. Edir Macedo também sendo preso. Por quê? Por desvio de dinheiro, por tantos outros crimes que vocês podem procurar nas mídias e na internet. Vocês vão ver as acusações que tem sobre eles, que foram, no caso do Edir Macedo também foi investigado, foi preso, foi condenado. Não só ele, mas vários outros. Estevão Hernandes, que é aquele bispo lá da igreja Renascer, todos esses estão atuando e tem milhões de reais, tem milhares de igrejas e milhões de adeptos e seguidores caminhando a passos largos do inferno. Que você possa tirar a conclusão e não se deixe enganar por esses falsos pregadores. O Estevão, aquele bispo Estevão, que foi também condenado, foi preso nos Estados Unidos. A sua esposa foi presa
Então são esses fatos que trazem a nós os escândalos, e eles padecem como ladrões e homicidas verdadeiros. Padeceram, foram condenados, foram investigados, foram presos como ladrões. Que nenhum padeça, que nenhum de vós padeça como ladrão, como homicida, dizendo ser crente, dizendo ser servo do Senhor, porque virá a sentença. Então, se nós vemos essa situação acontecendo, nós devemos julgar sim, e subjugar, e trazer a luz da palavra, e denunciar isso, para que isso não venha acontecer na vida dos irmãos. Porque muitos dos irmãos e igreja acham isso natural, usam essa situação, que foram presos, que foram perseguidos no nome de Jesus, e não é verdade. Eles foram presos porque eles roubaram o povo, desviaram dinheiro das entidades, se enriqueceram comprando fazendas, como fez o seu Valdomiro Santiago, como fez o Ordir Macedo, comprando rádio, televisão Rede Record, e enfim, tantas infinidades de empresas que tem o senhor R.R. Soares. São denúncias que eu faço e falo perante as escrituras que está errado, e eu denuncio essas obras das trevas no nome de Jesus, para que você não seja aquele que esteja no meio da Babilônia. Jesus disse lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, do meio da Babilônia, sai do meio dela, para que não se incorra nas pragas deste livro. Sai do meio deles, sai do meio da Babilônia, povo meu. Esse povo que diz Senhor, Senhor, não são do Senhor, faz parte da Babilônia, faz parte do 66, faz parte do reino político do anticristo, pois o governo do anticristo é um governo político e religioso, o qual ele vai fazer, e no final ele vai se colocar como Deus, pois ele vai ter êxito em tudo. Ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer riqueza e emprego durante 3 anos e meio. Ele vai prosperar em tudo, e ele vai enganar até mesmo, se possível, até os escolhidos. É o que está acontecendo agora. Os cristãos estão correndo atrás de política, os cristãos estão correndo atrás de Bolsonaro, os cristãos estão correndo atrás de dinheiro. Ele vai melhorar, e não vai, porque a palavra de Deus diz que as coisas se intensificariam e piorariam, para que venha o reino do anticristo. Aí sim, quando o anticristo entrar, as coisas vão melhorar durante 3 anos e meio. Mas depois dos 3 anos e meio virá a sentença do Senhor sobre a terra, e o julgamento sobre todas as intempéries que vão vir sobre a terra. As estrelas cairão, o céu vai explodir tudo esse troço aqui. Pense, diz a palavra, que o dia desse dia será como nunca houve. Vai ser esse dia como nunca houve, e nunca haverá dia semelhante desse dia terrível do Senhor sobre toda a terra. Vamos lá. E nessa condição de dizer não julguei para não ser julgado, mas a palavra diz que nós devemos sim condenai as frutíferas obras das trevas. Devemos então julgar? Sim. É que hoje essa ideologia do amor vai ser o mesmo que a besta vai pregar isso aí. O anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás, vai colocar isso, tem colocado na boca dos homens. Não, o importante é o amor. Você tem que amar teu irmão, não importa o que ele faça. Não, abortou, pode abortar, não tem problema. O importante é o amor. Ah, não, o homossexualismo, como Sodoma e Gomorra, Jesus disse que vai voltar. Não, é importante o amor. Pode praticar o sodomismo, não tem problema. O importante é o amor. Ah, o divórcio, não tem problema o divórcio, o importante é o amor. Você não está vivendo em paz, separa e casa com outra. É assim que o diabo tem introduzido, e hoje você vê que mais separações está dentro da igreja. Pastores já são separados 1, 2, 3 vezes, já são casados de volta. Não, o importante é o amor. Não julgueis, não podemos julgar. É o que eles ensinam, é o que eles dizem. E a tendência, digamos assim, de igrejas, megas igrejas, bigs igrejas, o qual nós podemos dizer, vamos colocar aqui então a Igreja Universal do Reino da Terra, a Igreja do Valdomiro, do R.R. Soares, são as 3 mais promíscuas que adulteram a palavra de Deus. Eles vivem a apostasia do Evangelho, pregam a vida terrena,
O Deus deles é o vento, só pensa nas coisas terrenas, está escrito. Eles pregam isso. Eles criaram milhões ou bilhões de adeptos e seguidores. Responda para mim, o que será os filhos deles? Se eles se deixaram corromper, então pregando a corrupção, o que será dos filhos deles? E a tendência das escrituras é em dizer que as coisas piorariam, se intensificariam, que vai chegar ao ponto de que quando Jesus voltar não vai haver ninguém servindo ao Senhor. Não vai haver fé na terra. Fé no quê? Em obedecer a palavra. Não é crer que Deus faz isso, faz aquilo, não vai ter fé. Quem tem fé obedece às escrituras. Quando vem a genuína fé do Senhor, sabedoria do céu, então as pessoas obedecem, as pessoas vivem. As pessoas, quando obedecem e vivem o pleno ensinamento da doutrina de Cristo, elas passam a ser odiadas, porque as pessoas não concordam. As pessoas querem libertinagem, e é isso que o diabo tem pregado, o livre-arbítrio no sentido de libertinagem do Evangelho. É o que tem entrado dentro das igrejas. Olha só, concluindo essa palavra, o que diz aqui? Julgaremos os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 5. Quando algum de vós tem alguma demanda, algum litígio contra outro, e como que se atreve a pedir justiça perante os injustos? Em vez de recorrer aos ímpios, recorra aos santos. Aqui está dizendo sobre esse assunto. Por isso que eu fiz essa leitura antes, para ficar do texto que eu vou ler, o contexto. Porque muitas vezes vamos dizer assim, não, mas e aí está dizendo sobre ir na justiça dos homens. E é sobre isso mesmo. Eu tenho uma demanda com meu irmão, então eu vou lá, eu sempre compro o meu carro, não pagou. Então eu vou lá na justiça, eu vou requerer o carro. Se tem a promissória, não pagou e você não quer devolver, então eu vou na justiça. E aqui é uma prática condenável. O senhor não concorda. Aliás, é um decreto, é um mandamento do Senhor. Quando alguém tem alguma demanda um contra o outro, como é que é através de pedir a justiça perante os injustos? Como você vai lá perante os injustos e fala, não, vai pedir para um injusto julgar a tua causa? Então o Senhor diz que não devemos fazer isso, que nós dentro da igreja devemos fazer isso. Vamos julgar. Você é obreiro, você é membro. A igreja de Cristo são as pessoas, não é um templo, não é uma casa de oração com CNPJ e um cara que manda lá, não, um ditador, não é isso não. A igreja de Cristo é uma simplicidade de obediência eclesiástica, sim, claro, mas tudo otorgado por Deus. Vemos o espírito da mansidão, da sabedoria e da unção e reverência, com certeza. Então a gente vai colocar ali a situação entre os irmãos e vamos julgar, falar, irmão, você está errado, se você não pagou o carro, você devolve. Se esse irmão não quiser ouvir, a palavra diz assim, olha, se o teu irmão tem contra você, ou houve uma desavença, chama ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, chama 1, 2, 3 pessoas e fala perante eles. Se também não te ouvir, leva perante a igreja. E se também não ouvir, considere como um ímpio, como um publicano, como um desviado, como pode ser. Vamos pôr o linguajar bem claro. Se não te ouvir, tira esse livro de voz. Exclua do meio, já que ele não paga a conta, faz coisa errada, chama atenção, ele não quer perdoar, ele não quer votar, ele não quer se consertar, tire do meio de vós. Então aqui é a mesma coisa no sentido de 1 Coríntios capítulo 6, sobre o julgamento, que não devemos ir entre os lá, um infiel, entrar em demanda contra o próprio irmão, mas entre nós fazer. Aquele irmão, ele foi justo, ele devia, não pôde pagar, devolveu o carro. Glória a Deus, Deus seja louvado pela vida do irmão. Ele foi homem de Deus, devolveu o carro. O irmão lá falou, não, mas eu não quero. Fica de presente, homem de Deus. Então o irmão continuou com o carro, o irmão perdoou a dívida e glória a Deus. Mas tudo tem uma decência e ordem de julgamento. Então devemos sim julgar. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seria indigno de julgar os processos de mínima importância desta vida?
Aqui o apóstolo está ensinando para nós. O apóstolo está dizendo assim: olha, se nós vamos julgar os anjos, vamos julgar os ímpios que estão condenados naquele dia, nós vamos julgar. Não podemos julgar as coisas mínimas dessa vida. Sim, tanto nessa coisa peculiar, como também daquele que se diz irmão, for devasso, ladrão, avarento, com o tal ainda nem comais. Vamos ler. Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as pequenas questões dessa vida. 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 13. Aqui está a citação do seu Silas Malafaia, seu Erdir Macedo e outros, outros obreiros que vocês sabem. Olha só, 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Já por carta, o apóstolo falando, já por carta, vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Então você que é cristão, se você sabe que tem um irmão dentro da igreja e ele vive adulterando, enganando sua esposa, ou vice-versa, não tenha nem amizade com esse irmão. Pelo contrário, denunciai as obras infrutíferas das terras. Não é ser fofoqueiro, irmão. Denunciai as obras. Chega ele e fala: isso que você está fazendo, eu estou denunciando você a você mesmo. É errado, é pecado, e você vai pagar um preço de inferno. Se arrependa. Denunciar. E não se deve, não, tá tudo bem, não, irmão, uma benção. Mas é assim que fazem. Quando uma pessoa é rica, tem posses, então as pessoas começam a bajular. Não, tem problema, irmão, tem um amante. Não, mas você Deus sabe, Deus compreende teu pecado. Mentira e engano. O apóstolo Paulo diz que já por carta vos tenho escrito que não vos associei com aquele que se prostitui. Você não tem que estar tendo sociedade, comunhão com esse tipo de pessoa. Não quero dizer-vos absolutamente com os devassos deste mundo. Por quê? Não quero dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Aqui ele está dizendo que eu e você, que se dizemos ser cristão, que estamos numa casa de oração, que fazemos uma unidade em Cristo Jesus, e nós vemos que tem um irmão que rouba, um irmão que engana. Então a palavra diz aqui que é para nós fazer o quê? Sair fora. Não é para ter comunhão. Não vos associei com eles. É o que está dizendo. Então vamos colocar aqui: mas o Silas Malafaia foi investigado, tem um problema lá, vive naqueles rolos de desvio de dinheiro lá da política. Como é que faz? O Erdir Macedo roubou, enganou o povo, foi preso. O Eduardo Cunha foi preso. O Garotinha do Rio de Janeiro também, o ex-governador do Rio de Janeiro, o ex-prefeito, sei lá, também foi preso. E eles tudo dizem ser cristão. É com esse tipo de pessoa você não deve ter comunhão. Mas sabe por que eles continuam sendo irmão, continuam tendo programas no rádio como o Garotinho do Rio de Janeiro? Porque eles têm o poder, eles têm uma máquina na mão deles. Eles confessam, eles dizem Senhor, Senhor, mas o Senhor não é o Senhor deles. Porque eles criam para si placas, casas de orações, eles fundam ministérios e dizem: Deus é comigo, Deus está comigo. É o que acontece. Então esses que se dizem irmãos, diz que a palavra ensina para nós que os filhos das trevas são mais prudentes que da luz, e é verdade. Por quê? Porque a própria palavra diz assim que não é para nós se preocupar lá com aquele que não é cristão, que ele já está condenado. Entendeu? Seria necessário nascer do mundo. Nós podemos trabalhar, ter nossa vida comum, prestar um serviço lá para o maçom, prestar um serviço lá para o espírita, prestar um serviço lá para aquele que é incrédulo, ateu, normalmente, viver a vida normalmente. Porque se nós fôssemos olhar por isso aqui, o apóstolo Paulo diz assim que seria necessário nascer do mundo. Olha só. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ele não está falando que as pessoas do mundo aqui, que estão perdidos, que estão condenados, que não querem dar ouvido à verdade. Está falando para cristão, para aqueles que se diz crente, para aqueles que diz ter ministério, que tem igreja aberta, que diz ser pastor e cuida de milhares de ovelhas. É para esses, a palavra pesa sobre eles. Mas agora eu vos escrevi que não vos associei com aquele que se diz ser irmão. Quem é que se diz ser irmão?
Edir Macedo, da Universal, não disse irmão, irmandade, prega o evangelho, faz cura e maravilha, segundo ele. Ele se diz irmão. Tem uma televisão que passa novelas nojentas, filmes nojentos, só prega o engano, só leva a idolatria do sal, da rosa, da campanha não sei do que, falso profeta, mentiroso. Foi investigado, foi preso e foi condenado. Edir Macedo, só um exemplo. Mas o apóstolo está dizendo: mas agora eu vou escrever que não vos associei com aquele que se diz ser irmão. Então Edir Macedo, condenado de ser irmão. Vamos lá, o bispo Estevão Hernando, também preso, condenado. Eduardo Cunha, preso, condenado. Garotinho, preso, condenado. Todos esses dizem ser irmãos. Se diz ser irmão, ele for devasso, foram devassos. Forem avarento, foram avarento. Ou idólatra. Edir Macedo é o maior idólatra que tem aqui, o maior falso profeta idólatra do nosso país, ou até mesmo do mundo, que vende indulgências e dá sal, rosa e tantas bugigangas que eles colocam. For devasso, avarento, idólatra. Também Valdomiro Santiago, idólatra. Chegou o tempo de colocar aquela camisa ensanguentada, passou no manto para as pessoas ir lá e tocar no manto, e eles receberiam a cura, seriam abençoados grandemente. Idolatria. Esse é idólatra, Valdomiro Santiago. Maldizentes, beberrões. Bom, beberrões, o Edir Macedo que toma uma cervejinha, gosta e acabou. Roubador, bom, aí enquadra todos, roubadores. Eles roubam, desviam dinheiro, compram fazenda, compram rede de televisão, compram rádio. Com o tal, nem ainda comais. Nem senta para comer uma refeição com eles. É o que está escrito aqui. Porque tenho eu de julgar também os que estão de fora. O apóstolo Paulo pergunta: tem eu que julgar os que estão de fora? Não, os que estão de fora estão condenados ao inferno. E eles não professam a fé em Cristo, não vivem em Cristo, não estão numa denominação. Então eu não posso julgar. Porque tem eu que julgar os que estão de fora, diz o apóstolo Paulo. Tenho eu? Tem você? Não. Já estão julgados, estão condenados. O Senhor dá sentença. Mas julgai os que estão de dentro, aqueles que se diz que são de Cristo. Ah, não, mas é a vitória em Cristo, ser mais Deus, não tem nada a ver. O ministério é dele, então não é de Cristo. Porque aqui diz que julgai os que estão de dentro. Se todos aqueles que se diz ser de Cristo, pregam, levam o evangelho, se diz cristão, se diz a noiva, fazem parte de uma só igreja. Não importa o CNPJ, não importa a denominação, não importa quem manda, quem não manda. Importa que todos são em Cristo. E dentro da palavra, todos, desde o pequeno ao menor, ao maior, até o ancião, têm o direito de fazer o julgamento prévio e verdadeiro pelas Escrituras. Como o apóstolo Paulo disse, temos que julgar os que estão de dentro, mas Deus julga o que está de fora. Está aqui no verso 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Aqui nos dá a autorização para nós tirarmos do nosso meio e dizer: não, esses não são nós, esses não são da igreja verdadeira de Cristo. Edir Macedo, Universal do Reino da Terra, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Estevão Hernando, aquele que o bispo Estevão Hernando que foi preso nos Estados Unidos. Esses aí, tirai do meio de vós esse iníquo. Com o tal ainda nem comais. É um julgamento, não é? É uma sentença, não é? E como não julgueis para não ser julgado? Infelizmente, essa geração má e perversa que aí está, levando o engano, levando a inverdade, ou usam meias verdades para enganar os incautos, os indoutos, e levam à perdição. Como eu tenho sempre citado nas minhas falas, ao qual o próprio apóstolo do Senhor ensinou isso, dizendo que esses viajariam o mundo todo, de navios, de naus, e faria de um prosélito 2 vezes filho do inferno. Traduzindo,
Eles viajariam, abririam igreja, fundariam um ministério, ganhariam muitas almas, e no nome de Jesus. Mas depois ia fazer 2 vezes filho do inferno, 2 vezes condenado ao inferno, porque ensinaria o engano e a mentira. É isso que ensina a verdade de Deus. E é isso que está acontecendo. E as coisas, te digo mais, não sendo pessimista, mas sendo realista da verdade. As coisas vão se intensificar, vão se piorar. Porque a igreja se politizou. A igreja está caminhando para o rito final do Apocalipse, do grande julgamento e da ascensão do anticristo, do falso profeta. Está caminhando. As leis, a ideologia, a igreja politizada, tudo está acontecendo e elas vão se concretizar. Não tem para onde fugir. Quero que você entenda que quando o sistema quis pressionar Jesus e chamar ele de rei, ele falou: não, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Eles não compreendiam, como muitos cristãos também não compreendem hoje, que o reino dos céus não é comida, não é bebida, não é Bolsonaro, não é esse sistema do mundo. E essa igreja tem se politizado, está caminhando em passos largos para que seja um dia vai se dobrar diante da besta, igual está acontecendo agora, que estão se dobrando diante do Bolsonaro. Um homem ocultista, digamos assim, no sentido da maçonaria. Nós vemos um congresso maçom, políticos, a elite. Se você puxar na internet, você vê lá os dados de cada um que é maçom. A palavra diz que não tem como agradar a 2 senhores, ou há de amar um e desprezar o outro. Só que eles querem os dois, e não tem. Só tem uma condenação sobre isso. Não tem nenhum Deus, porque na verdade não tem o verdadeiro nem o falso, pois o falso também está condenado, que é Satanás, os seus espíritos imundos, os demônios caídos estão condenados à perdição eterna e vão queimar no lago de fogo. Então eles não têm nenhum. Eles estão se vendendo para o sistema e vão colher o fruto da amargura da eternidade no inferno e logo após a condenação eterna no lago de fogo. Essa é a verdade. Apenas é a opinião, é só a opinião de um pastor perante as Escrituras. Somente perante as Escrituras, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor vos abençoe. Amém, amados?